15 de setembro de 1940, 11h27, sul da Inglaterra. O céu vibra antes mesmo de os motores aparecerem. Um zumbido grave, contínuo, como se o próprio ar estivesse sendo cerrado ao meio. Nuvens altas se abrem em rasgos branco, enquanto formações de bombardeiros Heinkel Hesse-11 e Dornier Do-17 avançam em blocos rígidos, escoltados por enxames de Messerschmitt Bf-109. Lá embaixo, Londres parece tranquila demais, telhados alinhados, o Tâmisa serpenteando sob a luz pálida do outono. Mas o silêncio é uma ilusão prestes a ser quebrada. Em uma sala abafada do 11 Group, no quartel-general de RAF Fighter Command, telefones tocam em sequência quase coreografada. Marcadores deslizam sobre mapas, atualizados por vozes que chegam por fios subterrâneos. Estações costeiras detectaram o inimigo ainda sobre o canal. A cadeia de radares Chain Home registrou cada formação com precisão quase matemática: altitude, velocidade, direção. No ar, os primeiros Supermarine Spitfire mergulham como lâminas prateadas. Ao lado deles, os mais robustos Hawker Hurricane sobem em curvas agressivas, prontos para interceptar. O marechal do ar Hugh Dowding havia insistido em um sistema integrado de defesa: radar, observadores terrestres, controle centralizado e esquadrões lançados apenas no momento exato. Economia de forças, precisão, frieza. Do outro lado do canal, a liderança alemã esperava algo muito diferente. Semanas antes, Adolf Hitler confiara que a Luftwaffe esmagaria a aviação britânica em questão de dias. O Reichsmarschall Hermann Göring assegurara que a Royal Air Force estava à beira do colapso. Sem cobertura aérea, a invasão, Operação Leão Marinho, seria apenas questão de atravessar o canal. Era uma equação simples: destruir a RAF, dominar o céu, desembarcar tropas. A Inglaterra cairia. Mas naquele momento, acima do sul britânico, a equação começava a falhar. Os bombardeiros alemães mantêm formação, confiantes na escolta. Seus tripulantes acreditam que enfrentam uma força em agonia. Muitos já foram informados de que a RAF está praticamente neutralizada. O próprio Göring teria prometido que nenhum bombardeiro alemão pisaria solo inglês sem cobertura total. Então, os Spitfires entram em cena. Você quase consegue sentir o impacto do primeiro mergulho. Uma rajada curta, metálica. O som seco das metralhadoras, Browning.303, ecoa pelo cockpit. Um Dornier balança, perde altitude. Deixa uma trilha de fumaça negra. Um Bf-109 se desprende da escolta para perseguir um Hurricane, que se lança numa curva apertada. O céu se fragmenta em duelos individuais. A batalha não é um confronto organizado. É caos tridimensional. Gritos pelo rádio, instrumentos vibrando, o cheiro acre de pólvora dentro da cabine, o frio cortando o rosto mesmo sob máscara e óculos. E enquanto isso, em centros de comando subterrâneos, marcadores continuam a se mover. A RAF não envia todos os esquadrões de uma vez. Mantém reservas. Rotaciona unidades exaustas. Substitui pilotos abatidos por jovens recém-saídos de treinamento acelerado. É uma dança calculada. A Luftwaffe, ao contrário, depende de velocidade e massa. Seus bombardeiros são projetados para ataques rápidos e decisivos. Mas o Canal da Mancha é um obstáculo cruel. Cada aeronave abatida sobre a Inglaterra significa tripulações capturadas ou mortas. Para os britânicos, muitos pilotos que saltam de paraquedas caem em território amigo e retornam ao combate em dias. Essa diferença começa a pesar. A expectativa alemã era simples: esmagar bases aéreas, destruir pistas, eliminar hangares. Nas primeiras semanas, os ataques se concentraram em estações da RAF. O 11 Group sofreu perdas severas, campos de pouso craterados, oficinas incendiadas, pilotos exaustos voando múltiplas missões diárias. Por um breve momento, parecia que a previsão de Hitler poderia se concretizar. Mas então algo muda. Um erro estratégico, um desvio de foco. Após bombardeios isolados atingirem Berlim, a liderança alemã decide retaliar com ataques massivos a Londres. A lógica é política: punir a capital, quebrar o moral civil. Mas a consequência militar é profunda.
Ao redirecionar a ofensiva para a cidade, a Luftwaffe alivia a pressão direta sobre os aeródromos do 11 Group. As pistas danificadas são reparadas. Esquadrões ganham fôlego. O sistema de radar permanece funcional. O coração da defesa aérea britânica continua batendo. No céu de 15 de setembro, isso se traduz em resistência organizada. Ondas sucessivas de interceptadores sobem em tempos cronometrados. Não é heroísmo isolado, é engenharia estratégica. A Luftwaffe encontra não uma força em colapso, mas uma máquina defensiva calibrada. Bombardeiros começam a cair em números alarmantes. Tripulações alemãs relatam interceptações contínuas, muito além do esperado. Os relatórios enviados de volta à França ocupada falam de perdas temporárias, de oposição residual. Mas a realidade no céu é diferente. Fumaça sobe em colunas escuras. Para cada bomba que atinge Londres, 2 aeronaves parecem ser engolidas pelo próprio ar. E enquanto os destroços caem, uma percepção começa a se formar. Primeiro entre pilotos, depois entre comandantes. A RAF não está derrotada. Ela está esperando. E isso significa que algo muito maior está prestes a ruir. Não apenas aviões, mas a própria confiança de um regime que acreditava ser invencível. A fumaça ainda sobe de Londres quando os relatórios começam a se acumular nas mesas do alto comando alemão. Números frios, colunas de perdas, tripulações desaparecidas sobre o canal. O que deveria ser uma campanha de aniquilação rápida transforma-se em uma equação cada vez mais desconfortável. No subterrâneo de Bentley Priory, sede do RAF Fighter Command, o ar é denso e elétrico. Telefones tocam, operadores movimentam marcadores sobre grandes mapas de vidro iluminado. Cada ponto representa uma formação inimiga detectada pelo sistema de radar Chain Home. A tecnologia não é elegante. Torres altas, estruturas metálicas expostas ao vento costeiro. Mas funcionam. E funcionam antes que o inimigo sequer veja a costa inglesa. Você consegue imaginar o que isso significa em termos operacionais. Informação antecipada. Tempo de reação. Economia de combustível. A RAF não precisa manter patrulhas aéreas constantes, desperdiçando recursos. Ela decola apenas quando necessário e na altitude certa. Esse detalhe muda tudo. A Luftwaffe, acostumada à Blitzkrieg continental, não foi construída para uma guerra de desgaste aéreo prolongada. Na Polônia e na França, a supremacia aérea veio quase como consequência natural do avanço terrestre. Aqui, não há blindados cruzando fronteiras. Há apenas céu e água. E um inimigo que não colapsa. O marechal do ar Hugh Dowding compreendia essa diferença. Sua doutrina era defensiva, quase obstinada. Ele resistiu à pressão política para enviar esquadrões adicionais à França meses antes. Preferiu preservar forças. Foi criticado por isso, chamado de excessivamente cauteloso. Agora, essa cautela se revela estratégica. Enquanto isso, no comando alemão, Hermann Göring enfrenta um dilema crescente. Seus relatórios subestimam perdas, superestimam danos à RAF. Pilotos alemães afirmam ter abatido dezenas de caças britânicos por missão. O chamado overclaim se infiltra nas estatísticas. No papel, a RAF deveria estar à beira da extinção, mas os Spitfires continuam surgindo no horizonte. Cada bombardeiro perdido representa mais do que metal e combustível. Representa tripulações experientes, pilotos, navegadores, artilheiros, difíceis de substituir. Diferentemente dos britânicos que lutam sobre seu próprio território, os alemães que saltam de paraquedas sobre a Inglaterra tornam-se prisioneiros. Não retornam ao combate. Esse fator humano começa a corroer a eficiência da Luftwaffe. Nos céus, os combates tornam-se mais intensos. Os Messerschmitt Bf 109, rápidos e letais, operam no limite do alcance. Seu tempo sobre Londres é curto. Poucos minutos de combate antes de precisarem retornar à França ocupada. Combustível baixo significa decisões rápidas e, às vezes, fatais. Um giro a mais em perseguição pode ser a diferença entre pousar em segurança ou cair no mar. Já os Hawker Hurricane, menos glamourosos que os Spitfire,
assumem papel crucial. Robustos, estáveis como plataformas de tiro, eles atacam diretamente os bombardeiros. Metodicamente, sem teatralidade. Cada formação alemã atravessa um corredor de fogo concentrado. A Luftwaffe esperava desorganização. Encontra coordenação. Há também o fator industrial. Fábricas britânicas operam sob bombardeio constante, mas continuam produzindo aeronaves em ritmo impressionante. Oficinas improvisadas, linhas de montagem dispersas para evitar destruição total. A cada semana, novos caças substituem perdas. O mesmo não ocorre do lado alemão com igual eficiência. A Alemanha produz em grande escala, mas suas prioridades industriais são divididas entre múltiplas frentes e projetos. E então surge a variável psicológica. Para os britânicos, trata-se de sobrevivência nacional. Não há recuo possível. Para os alemães, trata-se de uma etapa estratégica antes de uma invasão. Essa diferença molda a mentalidade de combate. Pilotos da RAF sabem que, se falharem, a invasão pode vir. A pressão é esmagadora, mas também mobilizadora. O primeiro-ministro Winston Churchill reconhece isso. Seus discursos inflamam a população, transformando resistência aérea em símbolo de identidade nacional. Não se trata apenas de proteger pistas. Trata-se de proteger a própria ideia de independência. Enquanto isso, ataques a Londres, o início do que ficaria conhecido como The Blitz, intensificam o drama. Civis abrigam-se em estações de metrô. Sirenes rasgam a noite. Incêndios iluminam bairros inteiros, mas militarmente, o redirecionamento estratégico alemão alivia a pressão sobre os aeródromos críticos do Sudeste. O 11 Group respira. Pistas são reparadas sob luz de lanternas. Mecânicos trabalham sem pausa. Pilotos exaustos recebem horas preciosas de descanso. A Luftwaffe, sem perceber plenamente, está lutando a batalha errada. No alto comando alemão, ainda se acredita que a RAF está nos últimos suspiros. A confiança pública permanece firme. A propaganda insiste na inevitabilidade da vitória. A invasão, Operação Leão Marinho, continua oficialmente em planejamento. Mas os números reais contam outra história. Perdas acumuladas ultrapassam expectativas iniciais. A proporção de aeronaves abatidas começa a inclinar-se perigosamente. A supremacia aérea, pré-requisito absoluto para qualquer desembarque anfíbio, não está garantida. E sem supremacia aérea, atravessar o canal seria suicídio. O que começa a emergir não é apenas uma falha tática, mas uma falha estratégica. A Luftwaffe foi concebida como instrumento de apoio ao exército. Aqui, precisa operar como força decisiva independente, e essa transição revela limitações estruturais. No céu sobre a Inglaterra, a arrogância inicial se dissolve em cautela. Missões tornam-se mais tensas, escoltas mais densas, mas o resultado permanece inconsistente. E lentamente, a pergunta que ninguém em Berlim queria formular começa a tomar forma. E se o impensável estiver acontecendo? Se a Força Aérea Alemã, até então invicta, estiver enfrentando sua primeira derrota real? A resposta ainda não é oficial, ainda não é admitida, mas ela já está escrita nos destroços espalhados pelos campos ingleses e nas ondas frias do Canal da Mancha. E o impacto disso ultrapassará muito mais do que uma simples campanha aérea. Os céus começam a esvaziar-se, não de imediato. Não com um anúncio formal ecoando por rádios alemães, mas na prática, missão após missão, a intensidade diminui. Formações menores, escoltas mais cautelosas, alvos menos ambiciosos. A confiança que antes impulsionava a ofensiva transforma-se em cálculo defensivo. A Luftwaffe não foi projetada para uma campanha prolongada contra um inimigo tecnologicamente integrado e lutando sobre território próprio. A promessa de Hermann Göring, destruir a Royal Air Force em questão de semanas, começa a soar como um eco distante. No papel, a campanha continua. Na realidade, a supremacia aérea jamais foi alcançada. Os números agora são incontornáveis. Aproximadamente 1.700 aeronaves alemãs perdidas durante a Batalha da Inglaterra.
Bombardeiros médios como o Heinkel He-111 e o Dornier do 17 abatidos em proporções alarmantes. Caças Messerschmitt Bf-109 forçados a operar no limite do combustível. Tripulações experientes capturadas ou mortas. Cada perda reduz a capacidade ofensiva acumulada desde as vitórias na Polônia e na França. Do lado britânico, as perdas também são severas. Mais de 1.500 aeronaves destruídas, centenas de pilotos mortos, esquadrões inteiros levados ao limite físico e psicológico. Mas a diferença crucial permanece. A RAF continua operacional. O sistema concebido por Hugh Dowding provou sua eficácia estrutural. Radar da rede Chain Home, centros de comando integrados, observadores terrestres e controle tático descentralizado formaram uma arquitetura de defesa inédita na história da guerra aérea. Não era apenas coragem individual, era engenharia organizacional. Você percebe a profundidade dessa diferença quando observa o cenário estratégico mais amplo. Para que a Operação Leão Marinho fosse executada, a Alemanha precisava dominar o céu e neutralizar a Marinha Real. Sem controle aéreo, comboios de invasão seriam alvos fáceis para contratorpedeiros e cruzadores britânicos. Sem supremacia aérea, não há desembarque. Em Berlim, a decisão amadurece silenciosamente. A invasão é adiada, depois indefinidamente suspensa. Oficialmente, outros teatros passam a exigir prioridade. O olhar de Adolf Hitler volta-se para o leste. A União Soviética torna-se o novo objetivo estratégico. A guerra assume outra escala, mas a realidade histórica permanece. Pela primeira vez, a máquina militar alemã foi detida. Não por uma ofensiva terrestre esmagadora, não por uma coalizão global já mobilizada, mas por uma nação insular que resistiu sob bombardeio constante, sustentada por coordenação tecnológica, produção industrial resiliente e uma força aérea que se recusou a desaparecer. A Batalha da Inglaterra não foi apenas um confronto aéreo, foi um teste de sistemas, de logística, de comando e controle, de capacidade industrial sob pressão extrema. E foi também um choque psicológico. A invencibilidade alemã, construída em campanhas relâmpago, sofreu sua primeira fissura visível. A propaganda nazista precisou reformular a narrativa. A promessa de vitória inevitável tornou-se menos convincente. Dentro do próprio Reich, ainda que discretamente, a percepção de vulnerabilidade começou a existir. Enquanto isso, no Reino Unido, o impacto foi inverso. A sobrevivência alterou o equilíbrio geopolítico global. Se a Grã-Bretanha tivesse caído em 1940, os Estados Unidos perderiam um aliado estratégico vital na Europa Ocidental. A futura abertura de uma segunda frente contra a Alemanha seria drasticamente mais complexa, talvez impossível nas condições que conhecemos. A resistência aérea britânica manteve o Reino Unido na guerra. E isso mudou tudo. Você consegue visualizar o contraste. Campos ingleses pontilhados por destroços alemães, enquanto fábricas continuam a produzir Spitfires, pilotos jovens, muitos com menos de 20 anos, retornando ao combate poucos dias após escapar de um salto de paraquedas. Civis emergindo de estações de metrô após noites de bombardeio, apenas para continuar trabalhando nas manhãs seguintes. Do outro lado do canal, hangares franceses ocupados recebem menos aeronaves do que enviam. Oficiais revisam relatórios com expressões cada vez mais rígidas. A matemática não favorece mais a ofensiva. Em outubro, a intensidade dos ataques diurnos diminui significativamente. A Luftwaffe passa a priorizar bombardeios noturnos, reconhecendo implicitamente a incapacidade de controlar o espaço aéreo durante o dia. É uma admissão indireta. A batalha aérea decisiva foi perdida. E essa derrota tem consequências estratégicas profundas. Ela obriga a Alemanha a lutar uma guerra em duas frentes no futuro. Ela dá tempo aos britânicos para rearmar, reorganizar e coordenar-se com aliados. Ela preserva um porta-aviões natural, a Ilha Britânica, que mais tarde serviria como plataforma para o dia D. A Batalha da Inglaterra marca o momento em que a expansão alemã deixa de parecer inevitável. Não foi o maior confronto da guerra em números absolutos,
Não foi o mais sangrento, mas foi o primeiro ponto em que a trajetória ascendente do Terceiro Reich encontrou resistência suficiente para quebrar seu impulso. E tudo aconteceu acima das nuvens, acima de cidades em chamas, acima de campos verdes, acima de um canal de água fria que se tornou linha divisória entre invasão e fracasso. Hitler havia subestimado a capacidade aérea britânica. Confiara que a RAF seria varrida do mapa. Em vez disso, perdeu cerca de 1.700 aeronaves e, com elas, a oportunidade de forçar a rendição do Reino Unido. A guerra continuaria por quase 5 anos. Mas naquele outono de 1940, nos céus da Inglaterra, o mito da invencibilidade alemã foi perfurado por rajadas de metralhadora e por um sistema de defesa que funcionou exatamente como planejado. E, a partir desse momento, a história da Segunda Guerra Mundial deixou de ser uma marcha unilateral. Passou a ser uma disputa real, uma disputa que começara no ar e que agora estava longe de terminar.